Porque às vezes o próprio importador, o próprio exportador, por querer essa economia, que muitas vezes, desculpa, até uma economia boba, uma economia besta, acaba daí, porque aí vem mais um risco. Acho que eu falo pra ti, uma economia burra. Se ele falou que não devia, escreveu urgente no título, ou nunca, a chance de dar errado alguma coisa aumenta em 30%. É. Escreveu urgente no e-mail. E frágil. Quanto maior o risco, a tendência é ter mais perigos, então. Exatamente. Né? Ou um baita perigo, né? Exatamente. O perigo é iminente, ele vai ser muito mais arriscado, né? Há 4 tipos de risco. Então, financeiro, avaria, custo extra e atraso. Vocês conseguem pensar em alguma quinta modalidade? Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Estamos começando hoje uma nova série pra gente falar de todas as desgraças que acontecem no comércio exterior, né? Vamos falar dos riscos, vamos falar de todos os problemas que dá. Para te desmotivar a importar e exportar, não. Para você estar ciente, se preparar, saber que tem riscos, que é preciso fazer o gerenciamento disso, tá sendo tudo que pode acontecer e tentar se precaver o máximo possível, né? Então hoje nós vamos começar com os custos logísticos. Mais para frente a gente vai fazer outros episódios com riscos comerciais, riscos aduaneiros, geopolíticos, mas hoje a gente vai tentar se manter na parte dos custos logísticos. Riscos logísticos. Por vezes, às vezes o risco logístico ele também faz parte dos geopolíticos, dos aduaneiros, mas a gente vai tentar dar uma separada aqui para contar a história e ver o que dá para fazer para contornar alguns deles, tá? Mas antes, os recadinhos de sempre. Já tá aqui com a gente, lembra de curtir, lembra de comentar, lembra de compartilhar, manda para alguém esse podcast, isso ajuda bastante o projeto a ir mais longe. Se você, empresa, tiver a fim de apoiar aqui o podcast, fazer gravações conosco, fortalecer a tua marca, ver a tua marca aqui na TV com a gente, entre em contato comigo, entre em contato com o podcast que a gente mostra como é possível isso fazer. E para você, profissional do comércio exterior, que quer apoiar o podcast, você pode fazer isso através do follow-up do Comex, que é a nossa newsletter premium sobre notícias do comércio exterior, onde rola sorteios, onde rola análises de gráficos, análise de notícias, e é uma maneira de você também apoiar o podcast e com esse serviço que a gente presta também para as pessoas. E, claro, eu tenho que agradecer já as empresas que apoiam aqui o podcast nos episódios regulares, que eu tenho a WSI Comex, a Ship2Ship, a GL, a Link, Loginfo, a Inglobal, Get, Logcomex e a Interfreight. E, claro, que eu tenho que agradecer também quem está aqui disposto a conversar sobre esse assunto. Eu estou aqui com o Marcelo da CSS, estou aqui com o Thiago da SpinSeg de seguros, e estou aqui com a minha amiga Nayara da Mercator. Prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite também. Em cima da hora de novo, né? Porque estamos aí, né? Porque era para Fernanda Steffels estar aqui, né? Só que ela teve um problema de saúde e aí a Nayara novamente me salvou aqui. Fê, espero representar a altura, porque a Fê é uma baita de uma profissional, Sim, né? Ela mandou umas histórias aqui, inclusive, para eu comentar. Então, são delas, né? Com certeza ela deve ter várias. Com certeza. As resenhas. Então, vamos começar assim com o que é mais desgraça, o que é mais assustador ou o que é mais comum de acontecer? O que vocês acham melhor a gente falar? Eu acho que dava pra gente começar diferenciando perigo de risco. Que é uma coisa hein? Bem interessante. Gostei. A maioria das pessoas confundem, né? Perigo e risco, mas são coisas diferentes. Perigo, o que é? É a possibilidade de algo ruim acontecer. Possibilidade. Nem sempre um perigo é um risco. Tipo o seu Madruga mostrando no quadro a caveira? É, mais ou menos. Já o risco é a probabilidade. Probabilidade de algo ruim acontecer. Vou dar um exemplo. Muito interessante. E todos nós temos o perigo de cair de uma escada e morrer, certo? Certo. Vou começar já leve, gostei. Se a gente não subir na escada, risco zero. Boa. Se a gente subir no último degrau, escada quebrada, sem EPI, risco enorme. Certo. Então, com base nisso, a gente tem diversos perigos no comércio exterior, né? Todos nós aqui que mexemos com essa área, a gente sabe que tem perigo de tudo que é jeito. Tem pipoco no navio lá passando pelo Iêmen, tem logística, tudo. Só que nem todo perigo é um risco. Exatamente. Então, nem todo perigo é um risco, mas todo risco ele tem que ter pelo menos um perigo, certo? E aí, quando você tem essa ideia, você faz o quê? Gerencia os riscos. A cabeça já tá aqui fervendo. Já começou. Nunca tinha parado pra pensar nessa diferença. Também não. Interessante. E aí, quanto maior o risco, maior vai ter que ser a tua gestão do risco. Sim. Independente do que for, né? Qualquer esfera da vida, mas falando aí da logística, né? Do comércio exterior, a gente sabe que tem risco para todos os gostos. Quanto maior o risco, a tendência é ter mais perigos, então. Exatamente. Né? Ou um baita perigo, né? Exatamente. O perigo é iminente, ele vai ser muito mais arriscado, né? Tua carga tá passando ali
por um local super seguro, tranquilo, navegando lá pela Suíça. É um perigo? Existe, mas Sim. Mas um risco é baixo. Sob controle, né? É. Já se você está passando lá agora, Uma nesse zona momento, de guerra, alguma coisa assim. ali pelo Iêmen, né, tentando acessar lá o canal de Suez, o teu risco ele é bem maior. Né? Muito bom. Ótima explicação, gostei então. Veio do chat GPT essa? Tô zoando. Sacanagem. Anos de experiência. Também pensando na contribuição ao tema, eu fiquei pensando assim, todos os tipos de riscos que a gente tem na logística internacional, né? E desistiu de trabalhar com Comex aí, né? Como é que é? E desistiu de trabalhar com Comex, né? Se a gente começar a listar tudo, a gente desanima, cara. Ele começou a passar a tarde inteira chorando. Mas aí eu fiquei pensando assim, quais as categorias de risco que a gente tem no Comex, né? Pensando em risco logístico. E eu fiquei pensando todos os riscos possíveis que poderiam haver numa importação, numa exportação. Eu cheguei em 4 grandes categorias que eu acho que todos os tipos de riscos se enquadram em uma dessas 4, pelo menos. Eu queria trazer para vocês, ver se vocês estão de acordo comigo, né? Se concordam, ou se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui. A primeira categoria que eu pensei, riscos de calote, né? Algum risco de você adquirir uma mercadoria e não receber de alguma forma, né? Então, risco de calote seria o primeiro. Financeiro. Né? Risco financeiro, né? Acho que financeiro fica até melhor. Risco financeiro. Comercial, talvez? Não, é risco financeiro. Acho que risco financeiro caiu bem. Risco de avaria, né? Avaria ou né, perdimento da carga, né? Temos aqui uma seguradora aqui do lado, então... Corretor. Não, desculpa, um corretor. Essa aí corrigem lá no... Tô brincando. Risco de avaria seria o segundo. O terceiro risco seria um risco de custos, assim, de custos extras, que sempre acontece algum custozinho extra, né? Às vezes dá um canal vermelho, às vezes a sua carga é descarregada em Bituba no momento errado. Uma demurrage, né? Puxando a demurrage Eita. Umas taxinhas que aparecem no meio do caminho. Então, taxinhas demônio. Então, terminal, alguma coisa, né? Exato. Um armazém. Então, risco de custo extra. E aí, para finalizar, um risco de atraso, né? Porque também muitas empresas possuem contratos, né? Onde você não entrega a mercadoria, você não, né, para o seu comprador até determinada data, você tem multas, né? Então, eu cheguei nesses 4 tipos de risco. Então, financeiro, avaria, custo extra e atraso. Vocês conseguem pensar em alguma quinta modalidade aí? Aí tu pega assim, nós de surpresa, né? Meu Deus do céu, né? Podia ter Engloba bastante, né? Realmente engloba bastante. Engloba bastante. Acho que Sim. qualquer tipo que a gente pensar vai bater num dos 4, né? Sim. O custo-oportunidade mesmo, né? Se você não tiver a tua carga por qualquer um desses motivos, às vezes você Sim. perde um contrato. Uhum. A gente já vi casos da empresa abrindo a operação no Brasil, trazendo lá um transformador. Transformadores, tá. Né? Já vi a empresa trazendo, primeira operação dela trazendo um transformador, tinha o contrato fechado e aí foi roubado. Nossa. O que aconteceu? A matriz lá de fora falou, esquece a Operação Brasil, acabou. Nossa senhora, se ofenderam assim? Levaram $500 mil de cara, assim, né, de prejuízo. E aí é que tá, né? O Infelizmente, já fica custo-oportunidade. com a Não tinha seguro? Com a má imagem também, né? Tinha, só que aí até regular e etc, os caras já desanimaram aí. desanimaram, Porque exatamente. também já se tem uma imagem de fora que o nosso país não é um local muito seguro. Então, eu acho assim que quando acontece uma coisa, às vezes pode ser uma mínima coisa que não é de regra que vai acontecer, às vezes é uma exceção, já se fica com essa má impressão, né? Assim, não, é algo que vai passar sempre quando eu for fazer negócio com o Brasil. É, Então exatamente. já fica essa... Vai esse explicar estigma. pro gringo lá o que é Exato. gerenciamento de risco, que a carga tem que ser Sim. escoltada, rastreada, monitorada, consulta e cadastro do motorista, um monte de coisa. Sim, Aham. sim. Cara, mas o que acontece lá? O que acontece Brasil. Brasil. Exato. Então já fica essa imagem, né, do nosso país que as coisas não vão dar certo. Já deu errado na primeira vez e às vezes dar errado na primeira é a pior coisa Imagina, que pode acontecer, já é um né? projeto, né? Você tá ali com fluxo de caixa apertado às vezes, e aí já Sim. começa 500 mil negativo. Imagina já o cara que está inviabiliza. importando a primeira vez também, que muitas vezes é leigo, não sabe o que está acontecendo, não sabe desses riscos que podem acontecer. E na primeira importação ele já enfrenta tudo isso. Uma né? coisa que acontece, que eu vejo assim acontecer numa primeira importação mesmo, tu tendo experiência, ou também numa exportação, é o... Como é que eu vou chamar? Não é bem um risco. É o risco de você não estimar direito. Um risco de planejamento. É um risco de planejamento. Obrigado. É o risco de planejamento de você não estimar direito o que é que você precisa para transportar mercadoria. Por exemplo, você achou que um container de 40 pés ia bastar. Mas na verdade tu devia ter pedido um high cube. Sim. E isso é um clássico.
Pô, às vezes, Sim. um risco clássico que eu já passei também é, a mercadoria na caixa tem essas dimensões aqui. Ah, beleza, cabe. E aí tu esqueceu que tinha o pallet. Sim, aí não consegue estufar. Cara, isso aí é um negocinho de nada que enche o saco, que aí vai o caminhão lá pra estufar, carga, não vai caber, aí vai ter que às vezes tu tem que tirar do container tudo que você colocou. Sim, e pra- o custo disso. Meu Deus, né? A perda dela. Vai cair no risco do aumento de custo isso aí, Exato. né? Entra no aumento Tem mão de obra envolvida, tem tudo, tem hora de espera do caminhão que a gente está esperando Uhum. carregar para levar pro porto, tem Talvez perca o talvez perca a embarque. saída, exato. Não dê tempo de pegar o gate, né? Esse caso que você comentou é clássico, porque é uma responsabilidade do exportador saber exatamente o que ele vai colocar num container, né? O exportador é que precisa definir se é um container de 20, se é um 40 dry, se é um 40 high cube. Só ele tem acesso físico e visual à mercadoria. Então, só ele para saber qual é o equipamento correto. Só que o exportador, muitas vezes, ele só manda a cubagem para o importador. É. O importador vai e terceiriza essa responsabilidade para o agente de carga. Né? Exato. Manda, agente de carga, estou trazendo aqui 70 metros cúbicos, vê aí qual que é o container que eu tenho que usar e me manda a cotação. Então, isso é terceirizado para o agente, né? O agente não tem acesso à mercadoria para saber, né, quais são as dimensões de cada caixa, de cada pallet. Pode ser que os pallets, caixas não sejam uniformes, né? Uma é de madeira, uma é de papelão. Exato. Até a questão da Fardo, carga né? empilhável, não Ou empilhável. não Aham. empilhável. Pode colocar alguma coisa em cima, Exato. não pode. Tem tudo isso, porque E aí também tem dá. as gambiarras, né? Que aí o pessoal faz para não, agora Aí- que já chegou o container, vai assim mesmo, vamos dar um jeito. Coloca a mercadoria dentro, só falta bater com o pé assim pra caber tudo, né? Mas é complicado, realmente, como o Marcelo falou, a questão de terceirizar essa responsabilidade é bem complicado, porque também vendo na visão do agente de carga. Que é o culpado. Sempre, Quase nada. o agente de carga sempre É o culpado, sempre né? é o culpado, mas assim, é Eu não posso difícil. E eu, muitas vezes, como agente de carga, eu já me neguei a fazer algumas cotações. Por favor, eu preciso saber exatamente qual é o tipo de container, porque eu não tenho, como você falou, acesso à carga, eu não sei exatamente que carga é, como vai ser condicionada, como precisa ser devidamente Aham. estufada dentro do container, porque é uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que eu coto, que eu assumo, não, vai dar certo num container de 40 high cube, se não der certo, eu falei que daria, é minha Só responsabilidade. falou que cabia, né? Exato, Você tem que trocar o container e ainda vai sobrar para você pagar a diferença, né? corretamente, É. exato. O que eu já vi de alternativa, até quando eu trabalhei na parte de químicos e um pouco com alimento. Que às vezes a gente tem químicos e alimentos que é em sacas, né? Sacas 25 quilos, 50 quilos. O que os caras estão fazendo? Eles vão lá, vão colocando, eles vão batendo na saca para ir acondicionando, ajudando. Quando terminou, os caras pesam e vê, cara, não deu todas as toneladas, ficou faltando 200 quilos. Cara, revisa a proforma, E manda só o que coube. manda o que coube e vida que segue. Não fica ali tentando também Sim, empurrar. empurrar até. Usar a empilhadeira para fechar a porta. Nossa senhora. Amassadinho. Aí o importador que paga essa varia depois, né? Gravar um fácil, podcast bom fácil, sobre fácil. isso. Então essa é uma alternativa que eu vejo assim, claro, aí estamos falando de uma compra em escala, né? Não é, digamos Sim. assim, um maquinário, né? É uma alternativa que dá, e né? essa Aí tem que questão- revisar. Essa questão da estufagem é muito importante. Eu fiz uma vez Perdão. Eu Verdade. tive um embarque de um maquinário que veio para uma grande rede de lojas aqui no Brasil. E eram uns transelevadores, algo que, assim, de um equipamento de muita tecnologia vindo da Alemanha. E que o próprio exportador tinha o seu agente de seguro na origem responsável por documentar toda a estufagem. Uhum. Então, assim, no começo, mas para que precisa tudo isso? É só um maquinário, assim, era um equipamento de altíssimo valor agregado, foram vários containers. Imagina se estufam lá de qualquer jeito e chega isso aqui, avaria e de Sim. qualquer jeito dentro do container. Negativa de sinistro. Exato. Uma das condições que o seguro nega, insuficiência de embalagem. Se ele tiver má arrumação, má estiva, ele vai ser negado o sinistro. Porque você agravou o risco. Né? Eu tive um caso desses, que na época que eu trabalhava em estaleiro, aí tivemos que importar o sistema sanitário da embarcação. E aí tinha diversos sanitários mesmo, né? A patente, como falavam os antigos, né? E aí o que aconteceu? Eles mandaram tudo em caixa de papelão empilhado. Nossa. Aí não. Aí o seguro não cobriu, cara. Meu O seguro Deus. não cobriu, porque eles colocaram caixa de papelão, ao invés de caixa de madeira, colocar condicionado certinho. Sim. Aí por quê? Né? Quiseram economizar onde não devia, né? Onde não podia, né? E aí Exatamente. que tá aí o Embalagem é foda. E o pessoal também não lê as cláusulas do seguro, né? Então Ah, ninguém vai sonhar que a embalagem de papelão não vai ter cobertura, né? Então, Ela tem que ser adequada para o teu tipo de mercadoria. mercadoria. Mas também o inverso é verdadeiro, né? Mesmo que a seguradora negue o sinistro, se o exportador
consegue provar que aquele é o padrão que ele segue para as cargas dele, ó, já exportei 100 vezes essa carga, 1000 vezes essa carga e nunca deu problema. Como é que funciona para provar isso? Aí, É. tipo, tem que mostrar que já Se ele fez tem um contas histórico, seguradoras, né? alguma coisa? Isso, é. O que a gente geralmente usa como prova, né? Aham. Fotografia da ova do container, se ele tem um laudo técnico, né, da saída lá da operação dele, tudo isso a gente consegue usar como prova. Ó, a seguradora, é o padrão dele. Sempre E foi feito sempre assim. funcionou. Uhum. Né? Se isso aconteceu agora, é um dano de causa externa. Né? Que esse é um outro aspecto. Né? O seguro sempre tem que ser de fora para dentro, um dano de causa externa que aí prejudique a carga. Né? Então, se a gente consegue provar isso, não, olha, é o padrão dele, tá assim, a máquina tá dessa forma porque esse lado é mais pesado, outro lado é mais leve, ele amarrou assim, assim, assado. A gente consegue reverter muitas vezes a negativa, né? E o interessante é, se a seguradora nega, ela não pode ficar negando por vários motivos. Ela tem que se apegar no que ela negou. Então, se ela disse, ó, tava mais estufado, insuficiência de embalagem. Não você- pode entrar contra a desculpa depois que já deu todas as Exatamente. desculpas. E aí você prova, olha, não, o que você falou não é o que aconteceu. Ela não pode negar por outro motivo. Aí você vai seguir, ela precisa indenizar. Muito bom, legal. Outro risco também que eu já tive na parte da estufagem é, por exemplo, aí é tipo maquinar, um negócio muito pesado. E aí você não conversou com o exportador, e aí o exportador falou assim, manda aí um 40 dry, né, um fechadinho básico, ou como é que chama? DV também, né? Tem gente que chama de DV. E aí o cara não tinha empilhadeira para colocar o maquinário lá dentro, ele só tinha, digamos, um guindaste. Aí precisava de um open top, por mais que não tivesse excesso de altura. Também, perda de tempo. Aí tem que gastar alugando empilhadeira, não sei o quê. E aí a briga pra ficar discutindo quem é que vai pagar o aluguel da empilhadeira. Isso aí é chato, cara. Você tem que tomar cuidado com coisa pesada, volumosa. Tem que. Os incoterms não são muito claros quanto à responsabilidade de estufagem, né? Por exemplo, o FOB só diz que quem deve pagar o frete é o importador, mas eu acho que não... Me corrijam se eu estiver errado, mas acho que não estipula de quem é a responsabilidade do custo da estufagem, né? Eu acho que É do exportador seria nesse do caso, exportador, né? né? Eu acho que, né, o bom senso diz que é do exportador, né? Mas eu não, mas muitas vezes ele não aceita, né? Ele quer repassar esse custo junto com o frete. Ele fala, não, você está pagando o frete, o custo também é seu. Sim, é que às vezes tem o cara que é folgado e vai querer, não, eu tenho um guindaste aqui, eu quero colocar em guindaste, então traz pra mim um open top. Mas, pô, meu frete vai ficar bem mais caro. Tu não consegue colocar num dry? Aí entra essa conversa, né? Sim. Independente dos incoterms, inclusive, né? Que aí, por mais que seja responsabilidade dele, ele vai querer fazer o que favorece o lado dele, né? Que aí favorece o lado dele de gastar menos e encarece o frete do importador nesse exemplo do FOB, né? Exato. Eu vejo muito nos Estados Unidos. Os fornecedores americanos não querem fazer fumigação de pallet, Os né? Estados Unidos não querem fazer Não quer nada fazer nunca. nada, né? Desculpa, mas É. os Estados Unidos é complicado. Eles não querem se responsabilizar por nada. né? Eles não querem paletizar carga, não querem fumigar, né? Não quer ajeitar os documentos. Exatamente. Mal querem vender, né? Aí sobra tudo para o importador aqui, ter que arcar com esses custos para que o embarque venha, né, de uma forma que não tenha dor de cabeça, né? E isso é interessante também, né? Falando de risco, Uhum. o que eu sempre aconselho os nossos clientes, né? Pense na diferença entre responsabilidade e risco. Por exemplo, né, a gente estava conversando no início, exportação FOB. Uhum. A gente tem muitos clientes que fazem o seguro de transporte internacional, mesmo a exportação sendo FOB. A gente desenha isso como condição particular. Por quê? Responsabilidade? Não tem. Pelo Incoterm, responsabilidade Sim. seria do importador. Uhum. Mas o risco tem? Risco tem. Exato. Ele fez uma venda CAD, por exemplo, o navio afundou. Vai brigar com quem daí? O cara não recebeu lá, diz, eu não te pago. E aí você já mandou a tua carga, às vezes um navio de manganês, por exemplo, saiu, afundou o navio, e agora? O que você faz? Né? Então, tem que pensar nisso também, né? O que é responsabilidade e o que é risco. Às vezes você não vai ter responsabilidade, mas aí você vai ter a prudência de se proteger. Para evitar uma dor de cabeça futura. Exatamente, senão o barato às vezes sai caro, né? Uhum. Não, mas é Exato. problema dele. Aí eles dizem, bom, então vai lá agora, vai brigar comigo em Londres, lá, contrata um advogado Sim, internacional, vai resolver comigo Vai lá. ver quanto vai custar daí toda essa brincadeira. Né? Exatamente. Eu acho que assim, era que nós estávamos conversando no começo também, a questão do seguro. Eu acho que o seguro de carga, ele é assim, as pessoas não têm, parece, a real noção da importância que se tem e do custo que é. Porque se for ver em relação ao custo de mercadoria, em relação ao custo de frete, assim, é um valor muitas vezes que é Muito irrisório. baixo, né? É muito baixo. E a cobertura que se tem, toda essa proteção que tem para evitar uma dor de cabeça futura, não é? Exatamente. Tudo bem que pode ser que você sempre importou a tua carga, sempre chegou aqui direitinho, sempre deu certo, mas e se um dia der errado? Exatamente. Porque
como a gente começou no início lá, né, falando, o risco é probabilidade. Sim. E a probabilidade lá nas aulinhas de matemática a gente aprendeu, né? Pode passar 50 anos sem acontecer nada, como pode acontecer 50 vezes em seguida. Mas vai acontecer naquele que tu não assegurou a carga. Agora Tu imagina... assegurou 100 processos, No 99 processos, é no no centésimo que vai dar... Se não problema. for. Agora imagine se você tem um e aí na sequência vem uma pandemia, por exemplo. É. Aí você já tá com o caixa frágil, aí vem uma pandemia. Sim. Ou aí travam a tua carga lá e você vai ter vários outros custos. Ou você cai ali num canal cinza, alguma coisa. Ou seja, seguro, ele serve para você se proteger e você pensando no risco, não é só o risco inerente àquela operação. Tem todo o risco da tua empresa em si, né? Sim. Uhum. E como você falou, é um custo tão baixo, tão irrisório, né? Se você pensa, alguém que está vendendo lá 1 milhão, um produto de 1 milhão, mas ele tem 10% de margem, né? Se ele perde aquele produto de 1 milhão, prejuízo de 1 milhão, Mas... para fazer 100 mil de lucro, ele vai ter que vender 10 daqueles, vai ter que vender 10 milhões para só recuperar o prejuízo. É, e às vezes, dependendo do tamanho da empresa, é o fim da empresa, né? É o fim da Sim. empresa. É o fim da empresa, né? Com Essa é a certeza. verdade. Tipo, tem empresa que já sofre muito só de atrasar o navio, né? Atrasou o navio, deu um transbordo no caminho não previsto e tal, já... Pô, e aí? Eu não tenho carga para revender ou para produzir. Que hoje tem sido cada vez mais comum, né? Porque antes nós tínhamos uma maior previsibilidade do transit time de um navio. Se cumpria muito mais as escalas e tudo. Hoje em dia a gente sabe, Da não sabe pandemia. nem direito quando sai, né? É o- Porque é tá o- programado para sair, não, de prorroga para outro dia, Vai rolando e E você aí o armador muitas vezes coloca transbordos imprevistos no meio do caminho, seja por questões aí de que eles O agente de carga pediu. que ele- É culpa do agente de carga. que eles como de carga, né? E aí vem aí as desculpas do armador de N situações. Então, e o brasileiro, eu acho também que é acostumado a deixar as coisinhas um pouquinho para cima da hora, né? Não são todas as empresas que trabalham com uma programação e tudo é muito... Tudo a questão- urgente, urgente. Eu vou tudo dizer urgente, que é tudo o... just in time, tudo... Eu acho que é o ser humano, tá? Não é só brasileiro, não, cara. Pode ser. Eu acho ser que é o também. ser humano. A gente deixa eu em cima da hora. Quando é que vocês declararam imposto de renda? Maio, né? Sim. Quando é que você declarou imposto de renda? Fala pra gente aí, cara. Tudo já pra cima da hora No também? último dia, 8 horas da noite, Isso, estava lá Última correndo. semana, né? Última semana. Porcaria de sistema que não manda a minha declaração, todo mundo tentando mandar ao mesmo tempo. Mas então, assim, é outra coisa também que tá no risco. No risco, eu contratei certinho, era pra ter saído do navio tal data e levar 40 dias pra chegar aqui e não deu. Mas sabe o que é foda também? Tipo, esse é o risco da viagem, né? Sim. Se tu faz cedo demais, tu tá queimando caixa. Uhum. É foda, cara. Sim. Não- Pensando do lado Tem- do é É foda? do Ah, for importador, financiar e tal. Cara, tu tá pagando juros ali, velho. Pra tá... Sim. Mas, e aí, tem que fazer conta, né? O que vale a pena? Sim. Tem O que ter risco- a visão holística, né? O que eu Cara, tenho o- no estoque, o que tá no mar, o que tá no fornecedor lá ainda e como é que eu gerencio tudo isso para chegar ao máximo possível, o mais rápido possível. Isso me lembrou um caso que me dá um ódio só de lembrar, cara. Que aí foi uma importação prepaid, né? Já dá ódio aí, né? Importação prepaid. Que foi chapa de aço. Veio da Turquia, de uma gigante aí de aço, que eu não vou falar o nome. Cara, e aí nós assim, ó... É que tinha um contrato fraco na época, eu não tinha recém-chego, sabe? E tava lá assim, tem que embarcar no porto da Turquia até a data tal. Aí, tipo, sei lá, na época, acho que o transit time normal, não me falha a memória, sei lá, acho que era 45 dias, 40 dias, acho que era o Mais ou médio. menos o básico é isso aí. Levou 80 dias pra chegar, cara. Pensa numa carga que conheceu tanto país, cara. Nossa senhora. Meu Mas eu volto ao mundo. Meu Deus, fez altas voltas ao mundo. E aí os caras se aproveitaram disso pra fazer um transit time longuíssimo. Aí, tipo assim, eu trabalho em estaleiro. Tipo, a obra esperando a chapa de aço chegar, sabe? Pô, cara, Aí do Brau. tem que sabe? tomar muito cuidado com isso, É. cara. No prepaid ou no collect, cara, tudo tem que ficar de olho. Não é só a data de embarque, cara. Quando é que vai chegar, cara? O risco da viagem é um negócio muito Sim. sério pra Porque gente. com os serviços diferentes que os armadores têm hoje, o da rota direta, o da rota com transbordo, É, tudo, e né? assim, se tu quer preço bom, claro, vai demorar mais, provavelmente, né? Exato. Né? Então não vai Mas- cair numa rota longa, alguma coisa Mas assim. até mesmo na rota direta pode atrasar Sim. também, e pode ter dor de barriga, né? Isso é muito comum acontecer. Mas é um risco menor, né? Na rota direta, Hoje, ou não? hoje em dia, vou te falar, cara, esse ano, de março pra cá, março, abril, maio, os portos chineses estão tão congestionados que eles chega um momento que não cabe mais carga ali, Xangai, Ningbo, e eles mandam essas cargas para um porto hub, né, que dá apoio para Singapura, Hong Kong. Uhum. Então eles lotado mandam também. a sua Eu carga ia para falar, lá e e às os vezes outros dois também estão também sobrecarregados. estão. já. Singapura, então, né, nem se fala. Então a sua carga às vezes fica 2, 3 semanas ali parada esperando o navio passar, né, para embarcar.
Então, mesmo você pagando mais caro, contratando uma rota direta, né, você pode ter um atraso de 2, 3 semanas, nesse né? risco, né? Desde a pandemia, isso tem acontecido, né? A pandemia bagunçou o schedule dos armadores e desde então não se recuperou, né? Então, é um risco gigantesco, mesmo para rota direta. Então, inclusive, eu aconselho, cara, quer fazer just-in-time? Não existe just-in-time no marítimo, né? Não, Esquece. Principalmente se for China. Se você tentar trabalhar com algum mercado um pouquinho mais consolidado, né, Estados Unidos, Europa, que é um pouco melhor, assim, eu também não aconselho a fazer just-in-time no marítimo nunca, né? Mas se for tentar, pelo menos Estados Unidos e Europa. Agora, China, tentar trabalhar com just-in-time no marítimo, porque senão a fábrica vai parar. Ou porque, cara, já considere que a fábrica parou, já, né? Que não, vai ter que ter estoque no Brasil. Tem que ter. Usa o interposto aduaneiro, alguma coisa, mas vai ter que ter estoque no Brasil, né? Se quiser fazer um just-in-time, né, cara? Só que isso continua existindo. A gente escuta até hoje que, cara, precisa chegar até tal data, porque senão vai parar e tá lá no marítimo. Em vez de estar no aéreo, tá no marítimo. Então, isso é uma coisa que eu acho que é cultural aqui ainda, que a gente precisa evoluir muito nesse ponto. De programação, a gente vê hoje a famosa aí quando chega alguns períodos de venda maior no Brasil, Black Friday e tal. Ninguém se programa. Assim, é chegar e tem que chegar e todo mundo apavorado, porque não vai ter para vender na loja e às vezes é um produto muito sazonal, algum produto que venha para Páscoa, por exemplo, alguma coisa. Eu já presenciei aí alguns mercados que compraram coisa para Páscoa, atrasou, chegou depois e estava vendendo ovo de Páscoa até no Natal, quase. Porque aí chegou o produto. Manda acomodar. Tinha que fazer o que vender ele, né? Então, essa programação, uma coisa que a gente também falou até no outro podcast aqui sobre de ver as possibilidades, embarcar rota direta uma parte do teu produto, embarcar uma outra parte numa rota longa, o que for mais urgente, trazer uma pequena parte no aéreo, né? Eu acho que essa logística toda também tem que ser estudada, ter mais de uma opção, ter mais de uma alternativa para colocar a tua carga e ter ela aqui num tempo hábil, conforme precisa. E aí que entra o precisa. profissional, né? Você pega um agente de carga profissional que conhece bem as rotas, conhece bem o seu agente lá fora, né? O teu risco aqui diminui bastante. Sim, você está com alguém que pelo menos vai tentar te ajudar da melhor forma, né? Sim. Eu queria comentar uma que a Fernanda mandou aqui, que eu achei muito interessante, que a gente pensa sempre em container reefer só para alimento, né? A gente pensa muito em alimento e tudo mais. E aí ela falou que teve um caso de importação de roupa. E aí era roupa fitness, que veio de Bangladesh. E aí ela tava contando que colocaram num container dry, aí a alta temperatura fez a tinta da roupa derreter, cara. Uau. Eu tenho um parecido que eu ia trazer esse aí, que foi um pouco... Colocaram roupa no Nord, ligaram, a roupa congelou e depois descongelou, molhou tudo, chegou no Brasil, não pode ser aproveitado. Nossa, estragou a roupa. Estragou a roupa, mofou. Porque a roupa molhada há muito tempo, qualquer coisa molhada há muito tempo num lugar fechado e depois dentro do container fica quente, ele estava desligado. Nossa, tava os fungos vestindo as roupas, né? Nossa. E uma carga que também não costumava vir com seguro pro Brasil. Para ajudar. Economizou com o Nord. Mandaram ligado. É aí que a gente vê assim, aquelas economias, porque assim, e aí que tá, é tudo detalhe de nada, né? Detalhe, porque se a de nada não, mas tudo detalhe ali, cara. A questão do NOR. Hoje a gente sabe, lógico, que o NOR, às vezes, principalmente tratando de China, que é uma das rotas que a gente mais consegue embarcar o NOR, né? É um frete um pouco mais em conta. Hoje nem tá, às vezes, tão compensativo assim, mas tá, o frete do NOR é mais barato. Mas você sabe se realmente a tua mercadoria pode ir dentro do equipamento NOR? Isso é importante, né? Exatamente. Sim, porque são vários ali. Se você coloca uma mercadoria muito pesada, uma coisa que pode danificar a máquina do reefer, é caríssimo. Tem muita coisa que nem pode, né? Tipo assim, o armador nem deixa, né? Exato. Só que às vezes o próprio importador, o próprio exportador, por querer essa economia, que muitas vezes, desculpa, até uma economia boba, uma economia besta, acaba daí... Porque aí vem mais um risco. Deixa que eu falo pra ti, uma economia burra. Ok, obrigado. Então, tchau. Então, assim, é mais um risco que você está colocando no meio do caminho que você talvez não precisaria ter. Porque imagina, você coloca uma carga no NOR que não precisaria e tudo que pode acontecer. Para tu economizar, às vezes, e tem muito agente pequena. de carga que vende, né? O agente de carga, né? O novato ali, o cara acabou de ser promovido para vendas, né? É o freteiro, o famoso freteiro, empurrador de frete, né? Quer vender. Aquele cara, ele quer pegar o menor frete e empurrar para frente. Ele não tem a mínima ideia de qual que é a carga do cliente, ele quer empurrar frete barato. Eu já vi isso acontecer. Um vendedor inexperiente convenceu um cliente a embarcar brinquedo num container NOR, né? Os brinquedos pegaram cheiro e o cara perdeu a mercadoria, né? Sim. Já vi isso, era um concorrente, óbvio, fazendo.
Mas, né, depois o próprio cliente me contou essa história. Então, tem muita gente despreparada vendendo nó, né, sem saber dos riscos. É perigoso, né? Não dá pra... Vendedor não dá pra ser só vendedor. Ele tem que entender, né, cara? Tem que O conhecer, comércio né? exterior tem que entender, cara. Eu uma vez numa prospecção, cheguei e o que aconteceu? Aí foi um erro do agente de cargas, né? Era um reagente de diagnóstico, só que junto tinha também um computador da Dell de quase 1 milhão. Né? E ele foi, aí colocaram tudo no refrigerado. Ah, meu Veio o computador Deus. geladinho. Então, Porque sabe que eu já trabalhei bastante tempo com carga reefer e, assim, às vezes aparecia algumas coisas. Eu quero misturar, quero trazer metade de um container de chocolate, metade de um container disso, assim. As temperaturas precisam ser similares ou ter uma pequena margem só de diferença. Porque imagina você colocar um produto que é refrigerado... Não dá pra pegar um Nora e gelar só metade. E você pegar um produto que é congelado. É diferente. E às vezes as pessoas dizem, não, mas dá. O cara falou que dá, coloca que vai dar certo, assim. E aí o risco da mercadoria chega aqui, porque como a gente falou antes, a partir do momento que o agente de carga também concorda em fazer uma cotação e dar um aceite num pedido de booking, ele tá tomando a responsabilidade que vai dar certo o que ele ofereceu. Tem um monte de gente que é enjoada pra comer comida que foi congelada. Como é que tu acha que isso não vai afetar, cara? Tem gente que é enjoada, não, se é que é congelado, eu não quero, cara. Não. Então imagina se pra cada alimento não vai afetar também, né, cara? Sim, então... Aquele chocolate que sobrou e tu deixa na geladeira. Cara, não é a mesma coisa, tu sabe. O chocolate se congela, ele separa a gordura e ele fica branco ali. Então, assim, o chocolate é um Nossa, produto que tem que verdade. vir... Ele é refrigerado, não congelado. E aí você vai misturar o chocolate com um produto que é congelado. Que temperatura que você seta no container? No meio do caminho? Daí um descongela e o outro congela? Eu não tive muito contato na minha vida com container reefer. Aí por isso que eu pergunto, como é que funciona pra você dizer qual que é a temperatura do container? Eu não o tenho... exportador que diz, né? É, o exportador tem que conhecer a mercadoria. Ele fala pra quem? Pra gente de carga aí? Pra gente de carga, no momento Sim. da cotação, é exigido que seja informada a temperatura. E aí vocês informam pro armador. Exatamente. Vem no BL lá. Vem no BL. Vem no BL a temperatura? A máquina do reefer, muitos... É Celsius ou Fahrenheit? Como é que é? Eu só peguei Celsius, casos né? com Celsius? Celsius. Eu falei, não desconheço com Fahrenheit. E, assim, Nos Estados Unidos que se dane, né? Com essa porcaria de só Fahrenheit. eles que é pra Virem fazer pra diferente. PES e Fahrenheit, E tá louco. tem muito importador que também pede que venha o data logger, né? Que ele vem todo aquele Uhum. registro das alterações de temperatura dentro do container. Até eu acho que talvez o data logger sirva para alguma coisa em questão de seguro. Por exemplo, um container, sei lá, de batata congelada que vem da Bélgica para o Brasil, vem um logger no meio do caminho, desligou mas ligou de novo, teve essa oscilação. Medicamento usa muito isso, né? A mercadoria chegou aqui, é nítido que uma vê prova. quando congela e A descongela. simples variação de temperatura não tem cobertura. Mas aí você precisa comprovar o dano de causa externa, né? E aí o data logger ajuda ele bastante. Só que assim, o importador que faz refrigerado, ele que se vire para colocar um lá. Sim. Porque depois, se ele for pedir pro armador, o armador não dá de jeito nenhum para ele. É muito difícil. É muito porque difícil. ele não vai produzir prova contra ele mesmo. Porque o armador, ele tem, na própria maquinário do reefer, ele já tem essa oscilação de temperatura. Mas para o armador te fornecer essa informação, lógico que em casos comuns você não vai pedir. Então, se você pediu para o armador é porque alguma porcaria deu ali no meio do caminho, né? O armador não está isentando a demurrage da devolução Sim. do container. Imagina. Ele vai gerar a prova contra ele mesmo, né? Então, assim, eu sempre que Então o trabalho segredo é pedir sempre. o data logger. Peça sempre, que ele nunca vai saber quando é que tem problema. Mas a questão da Ele vai adorar. importação do reefer, eu acho que é um ponto bem bacana colocar assim, a questão do data logger. Eu tenho um pouco mais de experiência com reefer da Europa, então sempre solicitava o data logger, às vezes 100, 150 euros a mais, mas que te evita uma grande dor de cabeça depois. Dá pra usar de novo depois? Não, os casos que eu não fiz entendo nada disso. nunca foi reutilizado, sempre depois é descartado. Desconheço se dá para utilizar depois, realmente não sei. Sacanagem, usar só uma vez, que negócio é esse? Tanto que assim, os agentes que trabalham com carga reefer até nas outras origens, que já tem esse know-how, geralmente já tem os data logs, já disponibiliza, ele mesmo vai lá, ele disponibiliza para o exportador no momento da estufagem, tá aqui, precisa colocar, precisa ser setado, porque é algo que também está te prevenindo de uma dor de cabeça. Aí ele vai preso na parede do container? Como é que é? Ou vai na carga? Eu não sei como é que é. nunca vi como foi estufado. Uma vez que mandaram fotos, ele foi dentro, em cima de uma caixa lá e estava lá dentro. Ah, tá. Não sei se ele tem algum local específico que tem que ser colocado, mas tá ali dentro do container e tá registrando tudo que está acontecendo. E risco rodoviário? Tipo assim, saindo da planta... Tu queria falar mais alguma coisa? Eu queria falar Então um último aqui de container NOR. Até um caso que eu presenciei. Você falou para trazer caso cabeludo? Por favor. Um caso cabeludo aqui. O cliente foi fazer uma importação NOR, trazer um container NOR da China. De perucas. Não, eu não... Quero cabeludo? Eu não... Desculpa.
Agora, chegou a informação. Desculpa. Agora chegou. Eu não sei qual que era a mercadoria porque não era meu cliente, né? Só ouvi o caso. Fofoca. Mas o cliente Bom demais. pediu o container NOR e na hora que o exportador foi lá retirar o NOR lá no depot, o NOR, ele já veio, o motor já estava com defeito, o motor do NOR estava quebrado. Só que o exportador não tem como saber isso. Ele vai lá simplesmente, ele não testou, ele não ligou para saber, né? Já estava desligado, né? Tipo... Já estava desligado. Ele só foi lá, retirou o NOR, levou para a fábrica dele, estufou a mercadoria e mandou para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, na hora o container foi devolvido, o depot, né, constatou a avaria no motor, né, cobrou do importador, né, o humilde custo de reparo de $5.000, né? E aí para o importador provar, né, que eles já retiraram quebrado, como que você prova? Né, então, lição da história... Dá uma canseira só de pensar. O importador arcou com o custo de $5.000 para o reparo do container NOR nessa brincadeira. E tudo que é do reefer, do NOR, é mais caro. A demurrage já não é o mesmo preço, O já é free mais time caro. é mais curto. O free time é mais curto. Qualquer avaria que tenha. Nós também trabalhei muito tempo com o reefer, então tudo que a gente pedia para na origem ser inspecionado, porque qualquer furinho, qualquer coisa que chega aqui, um parafuso, qualquer coisa diferente, dá muita dor de cabeça no NOR. Porque é um container que foi Tem tecnologia feito ali, né? para transportar alimento, né? Alimento, medicamento. Então, assim, aí as pessoas têm querer colocar maquinário, coisa pesada ali que vai estragar. O armador, lógico, que vai cobrar, né? Para eles também é custo ter que fazer um reparo, então... Perfeito. Mas então vamos agora para o rodoviário. Né? Aquele momento que a carga sai da planta, vai até o porto, aeroporto, ponto de fronteira. Ali acontece bastante coisa também, né? Creio eu que o rodoviário é mais arriscado que o marítimo ainda, né? Né? O risco maior é aqui dentro. Né? E aí que tá, né? O importador tem que prever esse risco também, né? Inclusive nas coberturas que ele for contratar, né? Quantas vezes a gente vê lá o cliente só quer contratar custo e frete, por exemplo, na cobertura. Né? Sendo que ele pode contratar 10% de despesas, 10% de lucros esperados, os impostos, né? Que é super importante. Né? Já vi casos que o cliente ele tinha o entreposto do aduaneiro ficava a menos de 10 quilômetros da planta dele. E ele, nunca vou contratar imposto, nunca vai acontecer nada tão pertinho aqui. Aí que acontece. Ele chamou, daí ele fez, vai ter problema. Ele falou que não devia, né? Se ele falou que não devia, escreveu urgente no título, ou nunca, a chance de dar errado alguma coisa aumenta em 30%. Ele escreveu urgente no e-mail. E frágil, né? Tudo que você escreve que é frágil... Ou dizer que nunca vai acontecer. Vão jogar, também, vai ser... Nacionalizou, pagou os impostos, a empilhadeira foi, caiu. 300 mil de prejuízo, só em imposto. Não precisou nem 10 km, né? Só 10 metros. Rapidinho. Então, né, tem que prever, é risco. Né? E aí entra o roubo e etc. Né? E aí entra novamente, né, a questão da responsabilidade e do risco. Né? Hoje, agora, atualmente, as transportadoras são obrigadas a contratar os seguros de responsabilidade civil. Só que seguro de responsabilidade civil não é seguro de carga. São coisas diferentes, né? O que é o seguro de responsabilidade civil? As transportadoras elas têm 3 seguros obrigatórios agora lá pela Lei 14.599. Né? O RC-TRC, que é contra acidente, RC-DC, antes era RC-FDC, né? Responsabilidade Civil Facultativa de Desaparecimento de Carga. Tá. Agora é obrigatório, não tem mais DDR, nada, e é obrigatório contratar, RC-DC. E o RCV, que é um veicular, né? Que ela também é obrigada a contratar. Esses seguros servem para ela se proteger, né? São seguros de responsabilidade. E ela, como desde lá do decreto do Dom Pedro II de 1850 lá, né? Já dizia que os tropeiros e os navieiros têm responsabilidade de entregar a carga da origem. Nossa, ele pegou longe agora. Então, o tropeiro hoje é o caminhoneiro. Quem roda na rodovia, né? Tem responsabilidade de entregar a carga do ponto A ao ponto B em perfeito estado. Ok. Então, eles são obrigados a ter esse tipo de apólice. Só que aí, o importador, ele vai ter que ter a apólice de transporte internacional dele, que vai cobrir tanto a viagem internacional em si, como depois do DTA e até a chegada na planta dele. Por quê? Porque se acontece um sinistro, essas duas apólices são distintas. Uma responsabilidade civil, que o transportador contrata para ele, embora vá indenizar o dono da carga. Em caso, por exemplo, que houve um acidente no caminhão e danificou um outro carro, alguma outra assim, esse seguro da transportadora cobriria isso? No veicular, né? Mas o seguro da carga em si mesmo, né? Okay, digamos que tem um tombamento. O RC-TRC ele cobre capotamento, colisão, incêndio, explosão e o tombamento.
né? Essas 5 questões principais aí, né? Ele é responsável civilmente por indenizar a carga do terceiro que ele está carregando, certo? Então, ele contrata esse seguro para isso. E o DC, né, desaparecimento de carga, seria o roubo. Só que tem restrições, né? Tem as pegadinhas, as diferenças, né, nesse seguro da responsabilidade. Então, o dono da carga, ele sempre tem que pensar assim, né? Eu sou o dono da carga, eu contrato seguro para a minha carga. O transportador é responsável pelo frete, contrato seguro do frete, né? Da responsabilidade dele. Né? Por quê? Você não sabe se a transportadora está pagando direito, se ela está seguindo gerenciamento de risco. Você não sabe se o motorista bebeu uma canjibrina antes lá e vai pegar a carga, né? Todas essas situações, você, importador, dono da carga, não tem controle nenhum. Eu não tenho autonomia para fazer nada em relação a isso, né? Exatamente. E vai esperar daí, né? Sim. Já vi casos do transportador cobrar o cliente pelo seguro, E não ter a posse. caríssimo, contratar a escolta, mas no fim ele não averbou a carga. Ou seja, o seguro de transportador dele negaria. Por sorte, o cliente tinha seguro de importação, né, que aí cobriu, e depois a seguradora vai em direito de regresso, né, cobrar de quem causou o dano, que seria a transportadora. Então, aí que tá. Uma coisa é responsabilidade, outra coisa é risco. Importador, seguro de transporte internacional, door to door. Nas vendas internas, seguro de transporte nacional. Que é bem parecido, né, as coberturas, só que ela vai cobrir as tuas vendas e transferências internas. Deixa o risco no teu colo, gerencia o risco, né? Porque é melhor do que você deixar na mão de outra pessoa que você não sabe como a empresa está procedendo. Tu mencionou ali de motorista embriagado. Gente, não estamos falando que todo motorista de caminhão é embriagado, coisa do tipo, tá? Pelo amor de Deus. Mas existem sim profissionais e profissionais, né? Porque muita transportadora trabalha com autônomo, mas é preciso tomar cuidado com quem é o autônomo. Até a Fernanda mandou um caso aqui, que eu também já tive algo similar, que no meu caso foi assim, o motorista foi sorteado para fazer o bafômetro no porto, e a polícia portuária, se não me engano é o nome, né? A polícia portuária foi lá, fez o bafômetro e o cara tinha tomado uma não estava embriagado, mas tinha tomado uma cerveja, alguma coisa. E aí acusou, pronto, já não foi lá para coletar nossa carga, né? A Fernanda contou um caso mais drástico, que aí o cara tava realmente muito louco, e aí não deixaram ele entrar. Então, assim, acontece. E aí, cara... Não deixaram entrar onde? Num porto, assim, pra porto, coletar carga, sabe? Assim. E aí... Ai, cara... Aí pensa tu ter que falar pro teu chefe, pro teu cliente, que a carga não foi coletada porque alguém estava embriagado. Aí você, que qualidade de serviço que você presta, quais profissionais que você contrata para trabalhar com você. Porque é tu que vai tomar na cabeça, né, cara? A pessoa que tá... O mensageiro vai tomar na cabeça. Isso cara. Exatamente. Mas é complicado, porque assim, e não só o cara ter bebido, mas assim, o cara ter feito mais horas de trabalho do dia, porque sabe que eles são regulamentados, tem um determinado horário, e por algum motivo precisou passar desse horário. Foi pressionado para entregar. Precisa entregar e, sei lá, o cara dorme no volante, isso pode acontecer. Sim. Então... É bem complicado. Essa questão da transportadora, eu não tenho muita experiência com transporte rodoviário, mas eu já tive situações aqui dentro do Brasil, onde determinados lugares que entregar carga, a transportadora nem aceitava entrar em determinados lugares, pelo grande risco de roubo que tem. Então, infelizmente, a gente fala muito de Rio de Janeiro. Tem uma região em São Paulo, né, cara, que é bem complicada, né? Sim. No próprio gerenciamento de risco da seguradora já tem os quilômetros. 25 quilômetros de tal lugar, 150 de que tem tal horário cidade, que não passa, né? Os caras horários, evitam, né? Exatamente. Eu no primeiro o próprio momento Rio, né, teve uma época que ele estava com franquia de 25%, 30%. Seguradora, assumo 70% do teu risco. Eu já tive casos realmente com o Rio de Janeiro, onde que, e como disse, por não ter tanto também expertise em fazer carga rodoviária e mesmo uma entrega no Rio de Janeiro, estando aqui no Sul, a gente acaba fazendo um pouco mais para cá. Eu disse, mas por que não vai entregar nesse lugar no Rio de Janeiro? Daí, assim, entender, explicar também para o cliente o que acontece, que a carga dele, até às vezes poderia ir, mas o seguro também não cobriria em 100%, então tem essas coisinhas. E é importante, né? Por isso que a gente tem que explicar o risco para o cliente, né? Porque às vezes você vai lá, vai dizer para ele, olha, a gente consegue cobrir, mas para essa carga específica vai precisar rastrear, cadastro e consulta do motorista, né? Que a gerenciadora de risco faz uma revisão geral, né, no motorista, assim, para ver se não é um bandido que está levando a carga, né? Se está tudo ok com ele. O rastreamento e monitoramento, bota a isca dentro da... O que você falou, estava aqui na minha cabeça que eu já ia perguntar. Esse negócio da isca, eu sempre escuto falar da isca. Você pode explicar um pouquinho para nós o que é dito da isca? Porque eu já escutei algumas vezes falar, tem que colocar uma isca. É como se fosse um data logger que mede a temperatura. A isca, ela é um equipamentinho que vai escondido dentro da carga, aleatoriamente.
E aí você consegue ir Um rastreador. rastreando. É, um rastreadorzinho. É um rastreador. É, exatamente. E aí você vai rastreando. Porque se for ver todas as medidas de gerenciamento de risco que tem, né? Num caminhão é impressionante. Tem, assim, uns 100 componentes diferentes de tudo que é jeito, né? Trava de quinta roda, estribo, tem um monte de coisa, né? Eu já tive contato uma vez com um amigo de uma transportadora, assim, que era para transporte também de valor agregado alto, assim, não era, tipo assim, coisa preciosa, tipo pedra preciosa, mas era de valor agregado alto. Eletrônico, alimento, né? E aí ele tava contando que se o motorista, digamos, ele faz uma parada no meio do caminho, aí a central vai ligar, o caminhão não liga, aí tem que ligar pra central, e aí tem que passar por essa parada. tem que passar por uns protocolos até conseguir ligar o caminhão de novo. Tipo, provar que é ele mesmo, que não tem ninguém por perto dele, sabe? Tipo, reconhecimento facial hoje já tem. Tem muita coisa, né, cara? Então, porque as gerenciadoras, né, vão evoluindo conforme a criminalidade vai evoluindo, né? Porque os caras dão um jeito pra tudo, né? Então... Pior que é verdade. É o gato e rato, né? Eterno. Sim, exatamente. Os caras vão sendo mais criativos, a gente tem que ser criativo junto. Né? Eu acho que essa questão da transportadora também no transporte internacional, já vi casos, não aconteceu comigo, mas soube de contratarem, por exemplo, num transporte internacional rodoviário, sei lá, Chile, algum país aqui, Mercosul, para vir para o Brasil, transportadora que não estava habilitada a fazer esse transporte internacional e fez toda a parte, por exemplo, sacanagem. Dentro da Argentina, rodou tudo bem, quando chegou na fronteira para acessar o Brasil não podia porque não tinha documentação. Tem que baixar carga. Mas precisa, né? Não, e assim, parece ser uma coisa idiota, porque assim, foi avisado, tu ia fazer carga do ponto A ao ponto B, o ponto B era tal país, se tem, não precisaria ter que pedir se você tem autorização para fazer esse trabalho. E aconteceu, tem que baixar a carga na fronteira, e tem que contratar um outro caminhão, e aí ter esse custo, ter custo de armazenagem. Então, assim, o rodoviário, para mim, pelo menos, é algo bem novo, porque não tenho contato, mas já soube de muita história bem cabeluda também. Queria fazer uma pergunta para o Thiago. Você comentou que no rodoviário, acho que a legislação brasileira faz com que a transportadora pegue a carga em perfeitas condições e entregue em perfeitas condições, certo? No marítimo, bem parece que não é bem assim. Parece que as regras da aventura marítima, né? Da aventura marítima, da navegação, acho que protegem muito mais o armador do que o importador, do que o adquirente da mercadoria, né? Eu acho que eu não vejo que seja dessa forma, que ele tem que entregar em perfeitas condições. Pelo contrário, se dá alguma avaria na carga do meio do caminho, é o cliente que se vire para acionar o seguro, né? Se ele processar o armador, dificilmente ele vai conseguir alguma coisa. É isso mesmo? Fala um pouquinho pra gente assim dessa... No internacional, é isso mesmo? É o poder econômico, né? Imagine uma Maersk dizer, olha, eu não opero mais Brasil, então. Não tem como, né? Não dá. A gente sabe de vários casos de exportação de fruta, por exemplo, né? E assim, o cara pega o container refrigerado, mas aí no meio da viagem desliga, às vezes, para manobrar o navio, etc. e tal. E não tem como comprovar que isso aconteceu, mas né, a gente sabe o que aconteceu. Então é o poder econômico. E aí é que entra o seguro, né? Porque o seguro ele sempre vai atrás de quem causou o dano, né? E aí que entra lá as cartas protestos, etc. Porque ela vai tentar cobrar o armador, né? Mas é muito difícil, né? Porque eles têm um poder econômico muito grande. O trabalho ingrato, né? A pessoa da seguradora que tem que cobrar a pessoa para pagar, né? Armador, não sei mais quem, termina. Ô, trabalhinho desgraçado, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Jurídico, né? Demora. Dia inteiro, cara. Depois de uns aninhos, se vocês processarem um armador para tentar reaver a quantia, consegue? Teve algum caso que já conseguiram? Demora quantos anos? Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Então, a seguradora, né? Ela tem uma área jurídica que só faz isso o dia inteiro, né? Meu processando o causador do dano. Seja o armador, seja a transportadora, seja o terminal, etc. Tu conhece gente que faz isso? Sim, não, tem Vou querer conversar no podcast sobre isso. Tem advogados muito bons, assim, né, que mexem tanto pro lado da seguradora quanto pro lado do cliente, ou até defende o armador também. Normalmente eles são da seguradora ou são escritórios terceirizados? Como é que... Geralmente terceirizados. Tá. É porque é muito especializado, né, assim, é um tipo de risco muito especializado. E aí você precisa entender, né? Tem, por exemplo, o pessoal do Cremonese, Esmera Cremonese, que regulam, inclusive, a avaria grossa, né? Esses casos, assim, participam, né? Junto com as seguradoras. Tem o professor Agripino, que é excelente, conhece muito de demurrage. Oswaldo Agripino? Oswaldo Agripino, né? Amigo pessoal. Então, existem profissionais, né? O Larry Rabb também, né? Profissionais que atuam dentro dessa área que aí envolve grandes riscos, né? E defendem tanto seguradora quanto o cliente nessas operações.
Acho que uma coisa que seria legal mencionar e que talvez a gente não esteja no nosso dia, graças a Deus, a questão da avaria grossa. Como que se dá, qual a responsabilidade do importador, como que tendo um seguro pode auxiliar aí em caso de uma avaria grossa do importador, existe algum ressarcimento? Esse é um dos riscos gigantescos. Eu acho que esse é o maior risco, né? Logístico, né, cara? Eu acho que né? Porque ele não tem limite, né? Do prejuízo. Ele não tem limite. Sim. O limite vai ser o valor da tua carga, né, em regra. Mas o prejuízo pode ser gigantesco, né? Mas, como é que funciona, né? A avaria grossa, ela é um mecanismo jurídico que o capitão do navio ele pode decretar para salvar a embarcação e a tripulação, né, principalmente. E o resto da carga, e o resto ele tem que fazer uma conta. O que der para salvar, né? Tem que fazer uma conta. Olha, o que eu tomando essa medida extrema voluntária, de causar um dano voluntário para a carga, quanto eu consigo salvar? Né? Então ele coloca lá no diário de bordo, tô declarando a avaria grossa, e ele vai tomar as atitudes que ele achar necessária para isso. Ele tem essa autonomia. Vou jogar metade dos containers no mar, porque o navio está muito pesado, senão vai afundar. Vou fazer uma ribada forçada, por exemplo, vou para outro porto que não estava previsto, porque o navio começou a pegar fogo. Né? Então ele pode tomar essa atitude para salvar a tripulação e a embarcação. Né? E aí depois o que acontece? É designado um árbitro internacional que vai fazer todo esse levantamento de custos, né? Quanto custou a brincadeira. Outro trabalho massa, hein? Meu Deus. É o VAR da avaria grossa. O VAR da avaria grossa. Foi ótimo. Esse é gostar do documento, né? Gostar do documento e fazer conta. Nossa Senhora. E aí ele levanta todos esses custos e aí vai ser proporcional, né? Por quem está dentro do navio. Frete, a carga, que é o importador, né? Então, deu X milhões lá. Vai ter um percentual que você vai ter que participar junto. Então, ele é um custo que é compartilhado com toda a carga, quem tem carga nesse navio. É um rateio, né? Um rateio, exatamente. E aí, às vezes, Maersk e Ronan, por exemplo, foi a 54%. Né? Então, você tinha $1 milhão lá, $540 mil era a tua participação. Se você tem seguro, a seguradora ela entra como uma fiel depositária no teu nome, junto ao árbitro internacional lá, né? Falando, olha, depois que levantar todos esses custos e etc., juridicamente, a seguradora vai indenizar. Então, se você tem seguro, você está tranquilo com isso. Se você não tem seguro, aí se vira, meu amigo. Tem que ter um advogado que vai falar com o cara lá fora, tem que fazer esse depósito, porque senão não dá nem presença de carga aqui. Né? E aí começa a correr de murra, etc., porque... São os únicos dois motivos por lei no Brasil que o armador agente de carga pode segurar a liberação. É a avaria grossa e pagamento do frete. Exatamente. São os únicos dois motivos. Sim, aí vai virando uma bola de neve, né? Porque tá louco? Vários outros custos que vão incidindo ali. Exatamente. E aí que entra, né? O papel de cada um dentro disso, né? A gente estava falando lá do Container Nor, né? A avaria grossa do Maersk Londrina, salvo engano, colocaram como se fosse um cloro de piscina dentro de um container, estufaram, colocaram errado lá, ele no porão do navio, superaqueceu, explodiu. Lembro. Teve Maersk Ronan e teve San Felipe, né? Que bateu, aí decretaram a avaria grossa, depois foi barbeiragem, aí não foi. Aí teve, agora, né, o canal de Suez lá que ficou encalhado. Avaria grossa, só o canal queria $1 milhão, né? $1 bilhão, né? O que bateu lá em Baltimore, né, também. Nossa. Sim, aquele ali. Que teve falha elétrica, né, umas 2, 3 vezes antes de bater, ele cara. Apaga, né, e eles foram pressionados, acabou nisso, né, que eles foram pressionados a continuar navegando, né. Sim, exatamente. Caramba. Só a ponte teve 1,8 bilhão de prejuízo, de dólares. Ponte, coisa mais linda aquela ponte, cara. Que aí tu começa, tu vai lá no Google Maps pesquisar ponte, tipo, um monte de foto linda daquela ponte aí. Não tem mais ponte. Exatamente. E por sinal lá no BL, né, que aí entra as letras miúdas, né, entraria... Dá pra fazer um podcast sobre letras miúdas do BL. Esse vai render... Umas 4 horas, acho. Exatamente. Aí tinha uma cláusula, New Jason Clause, né, que ela falava que mesmo que não fosse uma responsabilidade... Perdão. Pesquisa aí. Cara, eu tentei ler uma vez as letras minúsculas do verso do BL. Cara, mas é muito pequeno, né? E chato. É pequeno, chato. Feito pra isso, não... pra não ler. Pra não ler, né? Ele, assim, não é aquele inglês fácil de ler, é um inglês rebuscado. Como é que é? Rebuscado, obrigado. Sim, é inglês de propósito. Umas palavras difíceis. Cara, eu li alguns parágrafos, eu não tava conseguindo evoluir.
E muito pequenininho, eu mesmo com óculos assim, eu não conseguia. Aí eu joguei no ChatGPT. ChatGPT, fala pra mim o que tá escrito nas letrinhas no verso do BL. Não foi que o ChatGPT me entregou? Cara, me entregou em português um material legal, tá? Ah, é? Interessante. Vale a pena. Você queria responder, não, eu não leio essa coisa chata, não tenho Não, nada pra falar sobre pô. isso. Fica a dica. Interessante. Inclusive, eu ainda pedi para ele me falar mais sobre uma cláusula X. Tinha uma cláusula que falava... agora eu não estou lembrando o que era. Mas o cliente estava encrencando com alguma coisa e eu pedi para o ChatGPT entrar mais a fundo ali naquela cláusula. Ele entrou, me deu me deu um material legal para conversar com o cliente depois. Fica a dica. É ótimo. Para esse tipo de coisa, o ChatGPT funciona muito bem. Funciona bem. É muito bom. Enquanto o Dalk procura ali, até vou contar também um caso aqui também cabeludo que eu tô lembrando agora. Casos cabeludos, hein, Jonas? Você Por favor. Casos cabeludos, A gente quer treta aqui, fazer corte e tudo, é isso aí. Não é de peruca esse, tá? É de capacete, então também, né? Quase. Quase, né? É na cabeça. Mas um grande importador de capacetes de moto, né? Que inclusive eu cheguei a trabalhar com eles, nunca fazia seguro internacional. Eu sempre incentivava, faz o seguro internacional. Barato que é capacete Barato. de moto, né? Não, Um container caro. E eu sempre incentivei, faz o seguro internacional, vai dar baratinho, $100 e tal. E não queriam fazer, não queriam redução de custo. Quanto é que era um container dessa mercadoria, Cara, mais ou menos? se eu não me engano, eram uns $30 mil. Não era tão caro não, tá? Era uns 30 até que não é tão caro, mas $100 realmente não porra, sim, dá pra diluir, meu dá Deus do pra céu. diluir tranquilamente. E numa dessas, acho que numa operação de carregamento do navio, acho que a gente não sabe até hoje o que aconteceu, mas parece que um container estava sendo içado para dentro do navio e a pontinha de um container bateu no meio da parede ali desse container, fez um furo, né? E durante a viagem entrou muita água, né? Porque o navio, tá exposto, né? A clima, a água, entrou muita água durante a viagem nesse buraquinho, molhou, perderam a mercadoria toda, perderam um container de acho que $30 mil de capacete, se eu não me engano. Né? E, não fizeram seguro, então perderam a carga, né? E aí a reação natural é aquela, né? Vim botar a culpa no agente de carga, né? A minha sorte ali que eu sempre incentivei, eu sempre falei, vamos fazer seguro, sempre ofertei, né? O cliente sempre se recusou, então acho que para mim, parte tu fez, né? Minha parte eu fiz, mas eles queriam processar o armador de qualquer jeito, né? Eu acho que inclusive processaram. Né? Já se passaram mais de 5 anos disso, então eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu. Se conseguiram, né? Se deu certo, se não deu. O que você acha, Tiagão? Você acha que deu alguma coisa esse processo jurídico aí? Ou... Só. Deu alguma coisa além de dor de cabeça? A justiça brasileira não é das mais rápidas, né? Aí tem que gastar com advogado, né? Aí tu vai ter que gastar com advogado, né? Além dos 30 mil além da demora, perdeu, mais o honorário advocatício, mais... Exatamente. Mas depois de 5 anos caduca ou não? Não, se o processo está em transição, continua, né? Mas se houve alguma movimentação no processo, se não acho que ele continua. Sim, não tem... Aí também a demora da justiça não pode também caducar processo, senão fica fácil, né? Exatamente. Conseguiu? Consegui. Então tá. Bora. A gente tava falando do do acidente em Baltimore na ponte, né? Exatamente. E o que acontece, né? No BL lá tinha essa cláusula, no diesel clause, né? E ela fala que mesmo que se for culpa ou negligência do dono do navio, ele ainda é obrigado a fazer a indenização de avaria grossa. A legislação dos Estados Unidos, quando tem essa cláusula, ela obriga. E aí acabou que eles puderam decretar a avaria grossa, agora vai começar a levantar todos os custos e tudo. Só a ponte foi 1,8 bilhão de dólares de prejuízo, né? Seguradora Chubb que indenizou. E aí tem mais 50 milhões lá por estar travado o porto, né? Não poder ter o trânsito, etc. Ou seja, quem não tem seguro, numa situação dessa... Vai entrar no rateio e vai ter que pagar esse 1,1 bilhão junto. Vai estar na briga. Além, né, de todos os danos, os custos com o navio, né? E etc, os containers. Não, aí o navio até é de menos nessa bucha aí, né? De 1,8 bilhão, né, cara? Tipo, o navio sai barato. Detalhe. O navio sai barato na história, cara. Sim. Agora imagina, é um custo, é um risco de cauda que você não imagina, né? Você tá lá, tua carga, não, a minha carga é trilho de trem, nunca acontece nada. Pode bater, nunca acontece. Tá, mas se o navio afundar, se o navio pegar fogo? Você arrisca fazer uma importação e fecha a sua empresa, né? E fica devendo ainda milhões. Exatamente. Fecha muita empresa uma coisa dessa. Tá louco, cara. O que mais aqui a gente pode abordar? Deixa eu ver.
Armazenar. Oi. Perdão, eu ia até citar Manda, que a manda. gente falou rodoviário, falou marítimo, mas a questão no aéreo também, né? A gente vê que também a companhia aérea, ela se responsabiliza por um X valor até, e aí depois também de responsabilidade do importador aí se essa carga está segurada ou não. Há muitos casos de sinistro, de coisa no aéreo. Bastante. A avaria sempre vem abecedário inteiro, né? Quando chega o CCT, o mantra ali tá cheio de avaria. E é interessante essa questão do aéreo, por quê? Porque a Convenção de Varsóvia e Montreal, ela determina lá que a companhia aérea, ela é responsável, né, por $20 por quilo ou $30 por quilo. Só que tem uma cláusula no contrato de seguro que você coloca, né, que ela justamente blinda o cliente disso. Né? Com essa cláusula, a seguradora ela diz que ela vai bancar o cliente pela documentação, pelo valor do embarque. Né? Uhum. Interessante. Eu acho que o maior risco no transporte aéreo, na verdade, está na movimentação entre os aeroportos, né? Que o risco, não no transporte em si, né? Sim, mas tem bastante extravio, né? Sim. E se o avião cair? Se o avião cair... Não, mas a chance de um avião cair é bem menor que de uma embarcação derrubar eu ia falar derrubar uma ponte, mas não, nem tanto, né? Que não é sempre que a gente vê ponte sendo derrubado por uma embarcação, né? Exato. Mas ainda assim é mais seguro, né? Dos Mas tá ali no transportes, risco de o aéreo morrer, é o né? mais seguro, depois dá pra estimar uma ordem, assim, qual que é o transporte mais seguro, mais perigoso? O aéreo tá em primeiro lugar. O aéreo, o marítimo e depois o terrestre, né? O último mais... Entre ferrovia e rodovia. Ferrovia é mais seguro. Ferrovia é mais seguro? Mais seguro. Principalmente grãos ali, né? Saindo do Mato Grosso, etc. Vai bem, vai tranquilo. Mais seguro. Legal, né? Nunca tinha... O rodoviário principal é o roubo de carga, né? Assim. E as estradas, né? Porque você tem muito acidente, você tem roubo. Os caminhões também, a frota muito antiga, né? Sim, a condição da estrada, né? No nosso Brasil aí tem lugares que a condição da estrada é horrível. Cara, tu vê aqueles Mercedes laranja rodando, que tem mais de 40 anos, cara. Sim. O próprio agronegócio, né? É o que movimenta o Brasil e é triste de ver o descaso, né? Assim, das estradas, muitas vezes, no interior do Brasil, né? E aí é onde tem a maior sinistralidade do rodoviário, justamente também na parte do agro, né? Seguradoras não gostam muito quando você fala, vou trazer uma carga lá do agro. Porque tem todas essas questões, né? Caminhão mais velho, não tem uma logística, né, preparada para isso. As estradas ruins e etc. Tem um caso clássico aqui de Itajaí, eu não sei. Lá vem. Não posso citar muitos detalhes e nomes. Eu não sei, é que tu não tá tanto tempo assim no Comex, né? Eu não sei se tu vai saber dessa. Então, teve uma enchente aqui, não foi daquelas enchentes sérias de Itajaí, mas foi uma bela de uma enchente. Aí ali na BR-101, antes de tu chegar em Navega, encheu ali, ficou bem cheio. E aí um motorista de caminhão foi querer passar por debaixo da ponte para fazer o retorno. Só que tava tudo cheio d'água ali. E ele foi. E filmaram. E todo mundo no WhatsApp compartilhou. E ele tava transportando o carro. É um cara caminhão novinho. E ele foi lá e tentou passar, cara. E aí o caminhão quase começou a boiar, assim, cara. De tão fundo que era, cara. Sim, o cara assumiu que ele ia... Achou o risco. Sim, achou que era um troller e quis ir, né? Meu Deus. Cara, essa é a negligência que fala, né? Sem noçãozice, né? É a sem noçãozice, né? Exatamente. Tem que cuidar, né? Imperícia, negligência, imprudência, né? Também tem tudo isso. Também complica, né? Daí você tá sem o teu seguro de carga aqui e deixa na mão do transportador. O seguro não vai cobrir igual também, né? Tipo, ainda mais com provas, né? Tipo, com direito ao cara que tá filmando falando, não vai. Não vai. Se não me engano, tinha alguém gritando assim, não vai. Devia ter, com certeza. O próprio seguro de automóvel mesmo, né? Por exemplo, se acontece um alagamento, dependendo se a tua pólice for bem contratada, vai ter cobertura normal, né? Agora, se você quiser passar a enchente, aí você agravou o risco, aí vai ser negado. Né? Exatamente. E a questão do momento de contratar o seguro? Já aconteceu comigo alguns casos onde que no momento da cotação ali, o cara não quis, mas depois uma luzinha bateu e quero o seguro da minha carga. Depois do sinistro, normalmente, né? Não, mas isso já aconteceu. Depois a carga foi coletada e aí alguém se atentou e tal. Eu sei que tem algumas lacunas, algumas brechas que ainda pode ser feito seguro em alguns determinados momentos. Se puder falar um pouquinho para nós. Quando a gente fala de um contrato de apólice aberta, né, que aí ele tem vigência anual, bianual, etc., aí a carga pode ser... O risco de transporte é risco de corrido. Ou seja, você pode averbar a carga, contratar o seguro depois que o risco já aconteceu. Inclusive, depois do registro da DI, né? Você pode averbar a carga.
Por Vai quê? com a Proforma, né? Vai mandando a Proforma, né? Pra ir Isso, contabilizando. Ou Né? pode ser a própria DI mesmo. O registro da DI você vai lançar a averbação. Uhum. Por quê? Porque é um contrato aberto. A seguradora ela entende que você vai ter recorrência e automaticamente todas as tuas cargas estão ser asseguradas. É. Você só precisa ir alimentando o sistema. Uhum. E não pode selecionar risco. Essa eu quero, essa não quero. Né? Não, Porque- Todas. entra aí tudo aí, tudo. né? exatamente. Entendi. Agora, quando você fala de apólice avulsa, aí precisa ser antes da saída do risco. Porque a Uhum. seguradora ela precisa já se resguardar disso, né? Não pode estar um caso de avaria grossa que a gente fica sabendo aqui 2 semanas depois, 1 mês às vezes, e a seguradora aí aceita averbar uma carga, né? Fazer uma apólice avulsa de uma carga, mas aí já está com avaria grossa ou já está com problema, né? Então, nesse caso, essa distinção, né? Um contrato aberto você pode... Vai proteger só o que ocorrer depois da verbação, de modo geral. Né? Então, Isso, no contrato aberto já está coberto. já está aberto. Sim, No mas avulso, um avulso, a partir do momento de que foi contratado, foi averbado. Exatamente. E ela só vai aceitar antes da saída do embarque. Via de regra é o que acontece. Ela quer saber como é que está o risco. E aí que entra a dificuldade também de você, por exemplo, que importa a CIF. Né? Você trouxe É, o CIF, a maldito cobertura CIF vai te dar só até o porto de destino. Aí você vai querer um transporte nacional, uma apólice para cobrir realmente a tua carga, a seguradora não aceita. Porque ela não conhece o risco marítimo Sim. como veio. Então, essa Né? carga já chegou aqui com algum tipo de avaria, alguma coisa assim. Exatamente. E aí entra o interesse, né? Tem uma seguradora lá de fora que já mandou o negócio com seguro, Sim. né? Só que tem a limitação técnica porque é CIF, né? Não tem o percurso complementar terrestre aqui coberto. E aí entra essa questão. Né? CIF, né? Importador. Nunca importe CIF. Sim. Se fizer CIF, faz seguro Faz o por teu aqui seguro ainda aqui, e né? adiciona É. aqui pelo Brasil. dispensa do exportador e faça aqui, porque senão vai dar bucha. Às vezes você paga mais caro, tá vindo com cobertura restrita. Uhum. Eu já peguei caso que, para uma avaria simples, que seria totalmente liberada ali, o cara teve que posicionar os containers para tirar foto, para mandar para a apólice do chinês cobrir, só para o Nossa. chinês dizer, não, pode dar Pode. sequência. Olha o custo, né? Olha o custo em cima disso, né, cara? É. Exatamente. Tem uma boa que vale mencionar, seria um risco mais aduaneiro, mas vale a pena mencionar, que eu também tive um caso que era capacete, mas era de bicicleta. E aí é o clássico, né? Desceu em Santos pra vir DTA pra cá. E aí quando chegou aqui, aí começaram a ver que tinha tipo caixa de papelão que tinha sido aberta, né? E foram lá contar, tinha capacete faltando. Tinha um, sei lá. Inclusive foi no Canal Vermelho que a gente viu. Aí o fiscal pediu pra contar, não era tanto capacete assim, começou a contar e tal. Pô, tá faltando aqui uns 3 capacetes. Eu, pô, cara, foi roubado. Aí o fiscal, foi roubado. Vou ter que aplicar multa. Eu, como assim? Né? Não, eu não tinha muito tempo de importação. O quê? Como assim tu vai aplicar multa? Porque não tá batendo as quantidades. Eu não lembro agora de cabeça qual que é a legislação. Mas se não bater as quantidades, você paga a multa por isso. Sim. E aí, pelo que bem me lembro, é uma porcentagem do imposto de importação, se não me engano. Agora de cabeça eu não vou lembrar isso. Mas tu também tem que pagar a multa, entendeu? Além de ser roubado, tu tem que Tu pagar. paga a multa. Tipo, tá errado, a quantidade tá incorreta, não bate toma. Com o que vem no documento, que tá declarado, com o que realmente chegou. Tá errado, vai pagar a multa. Tipo, E ainda possivelmente ficou a carga um tempo parada, gerando demurra de armazenagem, ainda provavelmente teve alguma coisa assim. até que foi, né? Até Foi que foi. rápido. Tem o risco, né? Porque aí tu, paciência, tá errada a quantidade, não tem muito o que conversar, né? Sim. Mas aí tu paga a multa e tal, e pra resolver isso, né? Já tinha dado canal vermelho, já não é bom, né? Sim. E aí ainda vai lá, conta e encontrou isso, né? Já o fiscal foi lá, pegou tanta coisa que tinha naquele container, ele foi lá nos malditos capacetes. Todo o resto tinha umas outras coisas lá, tá tudo certo. Era só capacete que tinha Mas é sumido. aquela coisa que quando tá errado, vai reto no erro ali. Tá... Esse não era nem errado, foi uma. Sim, né? que foi aconteceu alguma coisa. Foi uma né? infelicidade. Talvez se fosse caixa de madeira não tivesse acontecido, talvez, né? Talvez, mas aqui também, pelo que foi investigado, depois aconteceu em Santos. Na hora de desce o LCL, separa as cargas e tal, ali alguém se aproveitou, né, cara? Que, cara, acontece, gente. Porque Acontece. essa Não é porque é questão de- não é porque é virado em câmera, em aerovandegada, que esse tipo de coisa não acontece. E essa coisa do LCL também já tive alguns casos onde realmente faltou uma caixa, faltou porque foi separado, seguiu com uma outra. A paletização na origem também já não ajudou muito a vir com a identificação nos pallets ou com a identificação nas caixas, e uma carga foi parar num outro lugar. Isso também acontece, também é um risco, né? Também. Contratar LCL barato demais, cara. Vai ter profissional ali que não vai cuidar com carinho da tua carga. Toma cuidado. Né? O LCL. Eles não gostam de falar LCL é mal- bom, mas tem que mal tomar do cuidado. LCL, depois eu ficar falando Não. mal do LCL. Não é falar mal Não, do LCL, é um produto contrata que... gente boa que vai dar tudo Exato, certo. É um produto que ajuda muito o importador que ainda Sim. não tem um volume para trazer num container fechado ali e tal.
Mas é como é saber contratar os profissionais e ver que terminal que essa desova vai ser feita e também que seja um terminal confiável, digamos assim, porque é complicado. O teu produto está mais no risco ainda, porque se o teu container está fechado, tu vai saber se foi tirado um lacre, se foi violado alguma coisa agora no LCL. Até por isso a armazenagem do LCL é mais cara, né? Sim. Sua carga fica solta no pátio, né? Então, cresce o olho, muitas vezes, até mesmo de funcionários que trabalham lá dentro, né? Então, o terminal, ele investe mais em segurança, coloca mais câmeras, mais segurança, para proteger as cargas soltas, né? Que estão ali chamando a atenção. O container fechado, lacrado, você pode deixar ele no meio do pátio, tomando sol. Ninguém faz muita ideia do que tem ali dentro, ninguém sabe né? o que tem lá dentro, né? Uma coisa que eu acho importante cuidar no LCL, que foi um risco que aí o agente carga na época não me avisou, que eu não sabia. Que aí ele falou assim, vai ter... Sei lá, eu acho que era uma importação China da vida e aí ia fazer transbordo na Índia, se não me engano, ou Bangladesh. Tá, beleza, transbordo, tá. Só que era transbordo com abertura de container. Pra ir de um container pra outro. Nossa. Aí eu, cara, tu tá me... Olha o risco que tu tá expondo aí minha mercadoria e tal. Tá, e aí esqueci, não sei o quê. Cara, não deu nada errado, mas... Sim, mas eu coloquei em risco a minha carga, né, cara? Sim. Quanto mais a tua carga é movimentada, mais risco ela tá risco passando, tem, né? Exato. Quanto mais uma viagem demora, mais risco ela tá exposta, né? Simples assim, né? Então tem que tomar esse cuidado também. Transbordo. Se tiver abertura de container no meio do caminho, tem que avisar, né, cara? Sim. Isso aí Eu nunca tive nenhum caso desse, não. eu tive um caso assim, cara. Que sei lá, não tava cheio e tal, né? Sim, às vezes pra completar o box. Pra completar o box, pra compensar e tal. Alguma coisa assim, né? Mas o co-loader, alguma coisa assim. Dor de cabeça. Mais alguma bucha boa aí pra contar? Cara, de armazenagem? O que tu tiver, deu uma boa bucha aí, cara. Eu gosto de lembrar do caso de Imbituba aqui agora, né? Das chuvas aqui de Santa Catarina entre agosto e outubro, né? Eu já não gosto de lembrar, cara, porque foi tanta dor de cabeça. Nós aqui não gostamos. Não, gosto de lembrar para informar os clientes, né? Porque Sim. assim, a situação que pode acontecer, inclusive aconteceu agora, né? Acho que há 3, 4 semanas atrás, um armador fez isso novamente, né? Jogou cargas aqui de Navegantes para Imbituba novamente. Agora só acho que foi um volume bem menor. Teve coisa pra Paranaguá também, não teve? Sim, tem alguns armadores que estão colocando bastante carga até para Imbituba. É. Dizem que agora está um pouco mais organizado, Sim, né? A casa sim, lá, sim, assim, tá, pelo menos é o que a gente escuta que tá Também ouvi dizer a mesma coisa. O caos está um pouco mais amenizado, assim. Mas eu ouvi dizer aí de casos de pessoas que gastaram aí R$40 mil em armazenagem, porque ninguém tinha uma tabela de armazenagem negociada em Imbituba, né? O porto ele estava acostumado a movimentar 500 teus por semana, começou a ter que movimentar 2, 3 mil teus por semana, não conseguia. Teve gente que foi conseguir liberar a carga depois de 3 meses, né? Não sabia onde estava o Não sabia container, onde- posicionamento no pátio, né? Exato. E né, só de armazenagem foi R$40 mil, tirando ali um outro custo de demurrage, né? Sim. Então, assim, imagina o cara que está começando a importar, está trazendo o primeiro container dele ali, uma mercadoria mais baratinha da China, $10 mil o container, acontece isso com o cara, ele tem um custo de R$40 mil de armazenagem, né? Que ele não está esperando, mais 20, 30 mil de demurrage. O cara nunca mais importa, né? Nunca mais, não. O cara Traumatizou. Traumatiza de um jeito que Já era. não dá, cara. Não dá. Então, por isso que eu costumo falar que na importação existem riscos sim, né? Porque você está se programando para fazer uma coisa e pode ser outra completamente diferente. Né? O custo que você pode ter lá no final pode não fechar mais a conta, né? Isso é É verdade. certeza. É um investimento, né? É um investimento que a gente pode comparar com um investimento. Da mesma forma que você pode investir, dar tudo certo, trazer seu container e você ganhar o dobro, né? Você também pode perder grana numa importação, né? É passível de O acontecer. risco passível do negócio, né? E esse... Eu não lembro qual que é o nome disso. Aí o Thiago pode me ajudar aqui. Nas letras miúdas do BL, o armador pode fazer isso. Cara, eu não consigo entregar a tua mercadoria no porto que tá o porto de destino. Eu vou entregar no mais próximo e disponível É o possível. transbordo, desvio de rota, né? É o desvio de rota. E, cara, não tem conversa. Não adianta processar, perder tempo. O advogado já vai falar, cara, não adianta. Não Tá- adianta, né? Tá escrito ali que o cara Que pode. ele sempre vai vir trazer como um motivo, uma grande razão para ele ter feito essa mudança, ou seja, por um Assim como... clima ou qualquer coisa assim. E outro clássico que acontece aqui e no resto do Brasil é tipo assim, se a fila de container para atracar tá muito longa, não... Aí, tipo assim, isso foi uma tragédia de tanta chuva que teve, né? Sim. Mas se a fila tá muito longa, ele fala assim, vou dar um pulo lá Em Buenos né, Aires. na Argentina, vou lá na Argentina, depois eu volto aí. Cara, ele pode fazer isso, não Sim, tem porque conversa. o custo que o navio parado tem custo. É, Ele vai ficar parado ali, que a gente ficou, acho que foi outubro, novembro, 15, 17 dias com o Porto Navegantes ali fechado. Imagina o navio ficar parado 15 dias gerando não dá, custo. tá louco, é muito caro. Então é prudente também que o armador ele faça esse remanejamento aí de rota e
E a gente, como importador, como a gente carga, não tem. Muitas vezes o cliente acha assim, mas é porque você não tem um bom relacionamento com o armador, que você não teve voz para pedir para... Às vezes a gente tem Para o navio desse mesmo. É que eu digo assim, às vezes a gente tem um container, então o importador tem, não desmerecendo, pelo amor de É Deus. difícil para muita gente de carga ter bom relacionamento com o armador. Então, não estamos assim, desmerecendo. e não Já é imagina para o desmerecer importador. que você tem um container e você tem 40. É a mesma coisa, não é uma questão de relacionamento com o armador, é uma decisão do armador e a gente não tem o que fazer. Uhum. Eu já escutei muito cliente, porque vocês não têm relacionamento com o armador e tal, você podia ter pedido para o meu container ir parar não sei onde. Olha, bom se fosse a gente pudesse pedir para o container não ir parar em outros lugares, né? Porque para nós também é uma dor de cabeça. Sim. É para todo mundo, né? É uma dor de cabeça Não, para todo ninguém mundo. quer isso. Claro. É processo que demora para fechar, para a Sim. grana entrar. É horrível para E todo mundo, né? se é uma mercadoria Cascateia, perecível, né? por exemplo. Sim. Aí Já era. O transit time tá maior, você... Eu lembro até com a própria Fê. A Fê foi minha cliente por algum tempo em outra gente que eu trabalhei e trazia um produto perecível, né, uma carga refrigerada, e era uma rota, sempre foi a rota direto Europa para o Brasil, sempre. E em um determinado viagem, o armador decidiu fazer uma parada estratégica em Buenos Aires. Chegou em Buenos Aires, ia mudar o navio, e aí chegando em Buenos Aires também, lá o porto, a autoridade portuária lá, resolveu fazer uma inspeção em algumas cargas. E a bendita da carga da Fê caiu nessa inspeção. Então, assim, eu lembro que num primeiro momento que mandaram uma foto para nós, um pátio, o container reefer no meio do pátio e um sol, assim, não tinha uma nuvem no céu. Coitadinho. Não, e eu fiquei pensando Ai, assim, Deus. gente, como é que vai chegar isso aí? Esse container deve estar desligado, que eles vão abrir isso. Assim, a única foto que a gente tinha, que a gente pediu para alguém mandar alguma coisa para nós, era assim, então, o apavoro nosso, como a gente carga, como é que eu vou falar pro meu cliente que o container dela, que é refrigerado, tá no meio de um pátio, num sol rachando, que ela tem uma carga congelada lá dentro. Depois eles moveram para um armazém que tinha condições de ligar o reefer, mas assim, a vida do agente de carga não é fácil. Não é fácil nesse dia. A gente recebe as buchas aqui, como é que a gente vai gerir, porque eu tinha que informar o cliente. E foi algo totalmente alheio a qualquer coisa que nós pudéssemos fazer. Caiu numa inspeção do porto, era um negócio lá antidrogas, que estavam provavelmente procurando alguma coisa e caiu. SPS Code, né? Provavelmente. Exato, Alguma coisa do SPS Code. E caiu. E tu vai fazer o quê? Você tem umas boas histórias de riscos e desgraças que aconteceram na logística, na importação e na exportação. Se quiser, manda aí, coloca nos comentários. Se não dá pra colocar nos comentários, manda no privado, que aí a gente vê o que faz com essa informação mais pra frente. Talvez a gente fale num futuro episódio dos riscos aqui. Então, é isso. Lembre-se, curta o episódio, compartilha, manda pra alguém. Tu viu que ficou bacana, né, esse conteúdo aqui. Ajuda a gente a ir mais longe, tá bom? Então, muito obrigado pelos meus amigos presentes aqui, pela Nayara presente. Brigadão. Obrigada mesmo. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, Valeu. obrigada. Valeu.